Bom, ao professores e colegas que estão assistindo a gravação, nós vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre os efeitos da construção de barragens na biodiversidade. Quem compõe o nosso grupo é a Ana Isabel, o Brian, o Pedro, eu, a Stephanie, o Vitor e a Vitória. O artigo destaca as zonas úmidas como os hotspots da biodiversidade e faz uma revisão que busca discutir os efeitos da construção de barragens sobre a biodiversidade em zonas úmidas de água doce e identificar as direções futuras para a pesquisa neste campo. Pode passar, por favor. Sobre a metodologia usada. Primeiro, eles usaram o banco de dados ISI Web of Knowledge, que eles usaram para uma análise bibliométrica, porque esse banco de dados tem uma abrangência e registros de alta qualidade. Depois, eles fizeram uma triagem artificial que selecionou as publicações de acordo com seus títulos e resumos. E, por meio disso, 347 publicações foram selecionadas. Depois, eles fazem uma classificação em 6 aspectos, que são os bentos, plâncton, micro-organismos, peixes, incluindo os mamíferos aquáticos, botânica e aves. Mais uma vez, eles vão classificar, só que por dimensões descritivas. Que, primeiro, distribuição das pesquisas ao longo do período de tempo. Segundo, periódicos em que são publicados. Terceiro, espécies estudadas. Quarto, metodologias de pesquisa utilizadas. Quinto, conclusões relatadas. E sexto, as citações desses papéis. E, por fim, eles utilizaram uma abordagem estruturada e sistemática para garantir a objetividade da análise do conteúdo. Inclusive, nem todas as 347 publicações que eu falei relevantes foram selecionadas, foram citadas, quer dizer, ao longo do artigo, porque algumas conclusões foram semelhantes. Pode passar. Bom, então, para começar a entender os efeitos que as barragens têm na biodiversidade, né, vou falar um pouco sobre os efeitos sobre os micro-organismos. Então, assim, é fato que esses organismos são sensíveis a atividades antrópicas, a fatores ambientais, e por isso eles acabam sendo muito impactados pela construção de barragens. O artigo ele dividiu ali os efeitos de micro-organismos da água e do solo. Em geral, o da água, a construção de barragens, ela diminui a biomassa fúngica e a riqueza desses organismos nos reservatórios, justamente por reduzir o fluxo de água e pela água ficar mais fria, assim, abaixo da barragem. O artigo até cita um exemplo de uma diminuição de uma bactéria importante no ciclo de nitrogênio, que é a beta-prototeobactéria. E já no micro-organismos de solo acontece justamente o contrário, acontece um aumento desses micro-organismos e um aumento da diversidade, né, dessa comunidade bacteriana. Um exemplo citado é da barragem das Três Gargantas, localizada na China, um dos maiores projetos hidrelétricos do mundo, com uma série de problemas ambientais, econômicos, que foi responsável justamente pelo esse aumento da biomassa microbiana do solo. Então, assim, a construção de barragens, ela pode aumentar o fluxo da água, da temperatura, da transparência, a quantidade de sedimentos, nutrientes, e tudo isso acaba afetando os micro-organismos. Pode passar. O artigo ele coloca um gráfico, né, de tempo e categorias de distribuição das publicações. Então, a gente tem, assim, o ano, né, de 2000 a 2017, em relação ao número de publicações. E a gente vê aí que os peixes, né, em primeiro lugar, em seguida botânica, né, o ramo que estuda plantas e algas, em terceiro os bentos, e ali em penúltimo a gente tem os micro-organismos. Então, assim, embora existam muitos estudos, ainda é uma porcentagem muito pequena, né, quando se compara da importância dos micro-organismos para a biodiversidade. Pode passar. Agora eu vou falar do efeito da construção de barragem sobre os bentos. A construção de barragem ela afeta os bentos de diversas formas, mas principalmente com as mudanças nas vazões, na temperatura, na qualidade da água, no substrato, na disponibilidade de alimentos
e em outros parâmetros físico-químicos da água, em reservatórios e trechos adjusantes. Aí os principais bentos afetados, eles são os macroinvertebrados, perifton e o mexilhão. Aí pode passar, por favor. Aí agora eu vou começar falando dos macroinvertebrados. Eles são os que concentram a maior parte dos estudos, e a maior parte desses estudos aponta que a construção das barragens causa um aumento na biomassa e uma diminuição na riqueza de táxons desses macroinvertebrados, nesses trechos adjusantes. Então, tem até um estudo aí que fala, no artigo que fala que a densidade média dos macroinvertebrados aumentou de 1.000 por metro quadrado para 10.000 por metro quadrado, e que os gêneros diminuíram de mais de 70 para menos de 30 depois do fechamento da barragem. Aí também tiveram outros estudos, alguns desses estudos focou nas alterações dos quironomídeos, que é um componente-chave dos macroinvertebrados, enquanto outros estudos acabaram apresentando que, nos trechos a montante, a densidade e a diversidade dos macroinvertebrados reduziu, enquanto aconteceu o oposto nos trechos adjusantes. Só que nesses trechos adjusantes, a barragem ela não conseguiu aumentar a densidade de todos os tipos de macroinvertebrados. Então, no artigo também cita um exemplo, que foi o caso do Laos, que é um país do Sudeste Asiático, que a barragem acabou reduzindo a densidade dos caracóis a um nível indetectável, principalmente por conta da diminuição do nível de cálcio e do assoreamento. A construção de barragens também mudou a estrutura da comunidade de macroinvertebrados, por conta que os táxons que são tolerantes, eles aumentaram, e os que são intolerantes acabaram diminuindo. Então, por exemplo, havia relativamente mais larvas de quironomida, molusca e oligoqueta, e menos plecoptera, tricoptera e efemeroptera. Aí pode passar, por favor. Agora eu vou falar do perifton, que a barragem acabou aumentando a biomassa dos perifton e também das espécies em trechos adjusantes, e isso foi percebido por conta que eles perceberam nos estudos que tinha biofilmes mais espessos nessa parte, uma maior eficiência fotossintética e também uma maior capacidade respiratória, entre outros fatores, e também tiveram outros estudos que mostraram que houve uma maior riqueza de espécies nesses trechos adjusantes. Agora, sobre o mexilhão, a construção de barragem afetou o crescimento dos mexilhões, principalmente nos trechos imediatamente adjusantes da barragem, que foi com os trechos que eles cresceram mais por conta de um aumento na temperatura da água, do que nos trechos a montante e nos trechos mais adjusantes. Então, assim, de uma forma geral, esses estudos, eles buscaram estudar os rios, os rios com barragens e os rios sem barragens, ao invés de estudar os rios antes da construção da barragem e depois da construção dessa barragem. Então, faltou alguns estudos mais voltados para esse sentido. Aí pode passar. Eu vou apresentar sobre os efeitos da barragem no plâncton. O plâncton é sensível às mudanças do ambiente nos rios, lagos, e também as construções de barragens, elas podem afetar o plâncton por mudanças na carga de sedimentos, fluxos, temperatura, qualidade da água, disponibilidade de alimentos e outros parâmetros fisioquímicos da água. Os plânctons afetados são principalmente o fitoplâncton, o zooplâncton, os micro-organismos planctônicos e ictioplânctons. Pode passar. O fitoplâncton Calma, gente. O fitoplâncton represamente geralmente leva ao aumento da abundância e biomassa de assembleias fitoplânctônicas em áreas de reservatórios, e as mudanças significativas nos padrões de proliferação, composição e abundância do fitoplâncton. Os zooplâncton são represamentos, dão origem a exponencial declínio de copípodes e cladóceros, em trechos ajusante com distância das barragens do tronco principal e menos abundante de rotíferos na zona interreservatório. Os micro-organismos planctônicos, o represamento causou um declínio significativo em bacteroidetes, beta. Eu vou ler essa parte de novo.
micro-organismos planctônicos, o represamento causou um declínio significativo em Bacteroidetes, beta-proteobactéria e gama-proteobactérias em locais ajusantes, enquanto as bactérias totais, antinobactéria e alfa-proteobactéria teve um aumento observável. E ictioplâncton, houve um declínio nas densidades e números de táxons de ictioplânctons, especialmente em espécies migratórias. E anteriormente, espécies migratórias comuns estavam desaparecendo em rios represados. Além disso, outro estudo também relatou que o efeito da barragem sobre o plâncton foi mais significativo na estação seca do que na estação chuvosa por causa da dinâmica alterada da água. Bom, então agora eu vou falar sobre os efeitos das barragens nos peixes e em mamíferos aquáticos. E aqui foram destacados 5 pontos principais no artigo, que incluem bloqueio de migração de rota, fragmentação de habitat, mudança de água lótica para lêntica no reservatório de água, o despejo de água hipoliminética fria no reservatório e mudanças no fluxo de água na área baixa de downstream. Aí falando primeiramente, mais importante, todos os impactos que foram falados anteriormente, como a gente conhece as cadeias e teias alimentares, a gente sabe que os impactos em micro-organismos, em plâncton, fitoplâncton e invertebrados, todos eles vão acabar afetando os peixes de uma forma ou de outra. Mas, além desses impactos, eles citam, eu vou citar esses 5 principais aqui. Primeiro, bloqueio de rota de migração. Eles falam que existe uma destruição do fluxo gênico bidirecional, o que significa que o fluxo de genes, o fluxo de espécies e de variações genéticas é muito diminuído, porque as populações elas não estão mais em contato, né, devido à barragem, justamente. E isso é muito, muito danoso às populações, porque eles perdem variabilidade genética, o que é muito importante para a manutenção das espécies. Impacto negativo na desova de peixes, porque, claro, tem muitos peixes que dependem de ir de um certo ponto a outro para fazer a desova, né? E nesse caso eles não conseguem. Barragem de cabeça alta e de cabeça baixa. Aqui eles pontuam que, em alguns casos, esses bloqueios, na verdade, eles podem acabar sendo positivos, mas é muito raro e são poucas as exceções, que é o caso desse reservatório de Itaipu, que como a cabeça da barragem era baixa, muitos peixes passavam por ela e conseguiam chegar na outra parte e continuar normalmente a vida deles, né? Mas isso é muito raro e geralmente em barragens de cabeça alta isso é praticamente impossível. E aqui agora falando da fragmentação de habitat, o principal fator citado é que quando existe uma fragmentação de habitat por causa de uma barragem, né, ela é dividida em 2 ou mais, depende, a gente vai ter populações que são muito menos sustentadas por esses habitats. Você vai ter uma quantidade menor de água, uma quantidade menor de invertebrados e de, né, nutrientes fornecidos, o que vai fazer com que espécies de peixes pequenos sejam menores, as populações de peixes pequenos sejam menores, e em muitos casos acaba que as populações de peixes grandes sejam inexistentes, não possam ser sustentadas naquele habitat. E outro fator muito citado também é a perda contínua de alelos, porque como tem habitats fragmentados, a gente vai ter uma variabilidade genética menor, eles vão ser separados, não vão estar mais em contato, né? Tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Falando agora da mudança de água lótica para água lêntica, que quer dizer, a água lótica ela é uma água, para facilitar, ela é uma água rápida, então é uma água que em corredeiras, que tem um fluxo maior, e a água lêntica é uma água que é mais, né, represada mesmo, e aí é um lugar mais estável, que tem menos corredeiras e tudo mais. E aí eles falam que com as barragens, essa mudança de água lótica para água lêntica
faz com que alguns peixes sofram mudanças físicas e estruturais para se adaptar a um novo tipo de água, né? E algumas mudanças corpo- corpo- comportamentais e metabólicas em alguns outros peixes também. E esse acaba sendo até um pouco mais grave. Devido a isso, né, a gente tem aqui o Cyprinella venusta e o Labiobarbus anels, esse foi citado mesmo pelo artigo. A população do Cyprinella, eles sofreram mudanças físicas e a do Labiobarbus sofreu mudanças comportamentais. E aí o artigo também cita que a diversidade desses peixes aumenta a curto prazo, né, porque eles sofrem essas alterações que eu mencionei, mas a longo prazo acaba diminuindo porque eles se estabilizam desse jeito e aí eles estão numa nova fase, né? Sai da antiga e aí são novos peixes, espécies praticamente diferentes. E falando agora da liberação de água fria hipoliminética no reservatório, eu tenho aqui uma citação que eles colocaram no artigo, que é o seguinte: em geral, atrasa e reduz a migração a montante, inibe a desova dos peixes e o desenvolvimento embrionário, enfraquecem o crescimento e o desenvolvimento natatório e diminuem a sobrevivência dos estágios iniciais da vida. Ou seja, essa mudança de água fria hipoliminética, que na verdade, na prática, é uma mudança hormonal para os peixes, faz com que tenha esse desequilíbrio e aí as taxas de reprodução diminuem, a sobrevivência nos primeiros estágios de vida diminui e tudo mais. E o exemplo que eles colocaram é da barragem de Três Marias, que nos primeiros 34 quilômetros os peixes sofreram mudanças drásticas, a população de fêmeas aumentou muito, a de machos diminuiu, tiveram problemas na desova e tudo mais. E aí depois, nos 34 a 54 quilômetros, a mudança já era menor, porque a influência dessa água fria ela já era menor também. Então essa aqui é a usina hidrelétrica de Três Marias. E por último, a mudança de fluxo de água em trechos azuis. E por último, a mudança de fluxo de água em trechos jusante, que também tem impacto na desova dos peixes, impacto em espécies que possuem ovos à deriva também, que é a mudança a água. Está muito ligado também ao que eu falei da mudança de água lótica para lêntica, que é essa mudança do fluxo que ela sofre nos trechos mais ajusante, que tem esses principais dois impactos aqui. E aí, fazendo uma consideração sobre os dados, no artigo eles falaram que eles têm muitos poucos dados sobre os reservatórios antes de sofrerem os impactos, né? Quando era um fluxo de água normal mesmo, um rio e tudo mais, antes da barragem, eles não tinham muitos dados, então eles não conseguem mensurar muito o impacto real em populações e tudo mais, o que afeta bastante nas informações, nos dados, né? Seria bom ter uma comparação melhor. E também, no artigo, eles falam a alteração nos peixes e em mamíferos aquáticos, mas na prática mesmo o artigo só trata dos peixes, eu não vi nenhuma menção a mamíferos aquáticos, então eu achei um pouco estranho isso, meio que veio de brinde, assim, os mamíferos. Mas é isso. Bom, então, agora eu vou falar dos efeitos das barragens na botânica. De início, só para constar, pôde constatar que a maioria dos estudos no campo de pesquisa dos efeitos da construção da barragem na botânica teve o foco em plantas ribeirinhas, já que havia poucos estudos dos efeitos da construção de barragens da botânica em plantas aquáticas, né, especialmente as flutuantes e as macrófagas submersas. Vamos começar, então. Os efeitos da barragem na botânica causou grande preocupação mundial, porque a botânica poderia fornecer alimento e hábitat para micro-organismos, plânctons, peixes e animais e pássaros. E ao analisarem os efeitos da botânica no geral, eles destacaram 3 efeitos que seriam os principais. A operação da barragem causou a submersão da maioria dos terrenos ao entorno e também fez com que a distribuição das plantas tivesse características de hábitat alagados. Então, mudou as características do entorno da área alagada. A biodiversidade funcional e a cobertura vegetal teve uma drástica redução em comparação à zona ribeirinha antiga, antes da barragem ser construída. O exemplo disso é o número que traz no artigo, o número de plantas vasculares no reservatório de Três Gargantas diminuiu de 175 para 127 após a instalação da barragem. E além da imediata perda e fragmentação do hábitat causado pela construção das barragens,
Os efeitos da borda persistem associados a barragens que também tiveram grandes influências negativas em redes mutualísticas de animais e de plantas, como já citou o Vitor no último. E também eles fizeram uma análise mais específica, sempre a jusante do local estudado, não a montante. E primeiro vou destacar a análise feita na Botânica dos Rios. No rio Ajusante, a barragem causa geralmente a expansão de plantas herbáceas, aquelas de caule flexível, para a zona lamacenta, limite da região inundada, diminuindo a riqueza de espécies de plantas ribeirinhas, o que ocasiona a dispersão de plantas na água. Aí também já a alteração da flora submersa. Já os efeitos no lago, nos arredores do lago, na verdade, onde formam os pântanos, locais que são grandes hotspots de biodiversidade, a vegetação fica submergida e ocasiona a formação lamacenta também, reduzindo a sua biodiversidade e diminuindo a fonte de alimentação de muitos animais. Então, de maneira mais generalizada, assim, os efeitos da botânica são a submersão da vegetação, que ocasiona a perda da biodiversidade e também a redução da fonte nutricional dos animais. Pode passar. Então, pessoal, eu vou falar um pouco do efeito da barragem em aves, né? É o ponto menos explorado em estudos, né? Então, assim como a Vitória apresentou naquele gráfico, né? Ele mostra que a gente tem um pouco mais de 2%, né, do número de estudos presentes nesse nosso artigo que a gente está apresentando sobre aves. Mas, assim, o que ele fala bastante, né? Ele fala das mudanças no habitat e na alimentação. Então, assim, peixes e vertebrados, eles são as principais fontes de alimentação das aves, né? Além, claro, do habitat das aves. Então, assim, o alagamento e a destruição desses locais são pontos bem importantes nesses estudos que o autor, né, o nosso autor, ele encontrou sobre principalmente o efeito da barragem em aves. Uma outra grande influência que ele pôde perceber é na época de reprodução, né? Ele percebeu através dos estudos que existe uma sensibilidade muito grande das aves a essa mudança hidrológica, né? Algumas espécies de aves têm essa né, sensibilidade maior do que algumas, mas em termos gerais ele percebeu que tem essa sensibilidade, né? Eles percebem essa mudança na hidrologia, né, do curso e, claro, isso faz com que a gente tenha uma influência na reprodução, né? Mas como eu disse, né, assim, o efeito da barragem Aves ainda é muito pouco explorado, é até um dos pontos principais e que o nosso autor vai falar para pesquisas futuras, né, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, resumindo, o grande efeito, né, da barragem em aves está relacionado à alimentação principalmente e o habitat. São os dois principais pontos, assim, que a gente tem essa mudança em relação às aves. E é interessante, né, falar também uma coisa que ele até cita, né, o nosso autor, ele é chinês, e ele cita que pelo menos, né, metade das aves em extinção, né, em risco de extinção, elas são encontradas em zonas úmidas, né? Então, assim, é bem importante a gente entender e, né, pesquisar mais, né, qual é o efeito das barragens em aves, que a gente tem bem poucos estudos nessa área atualmente. Pode passar, por favor, para mim, Vitor. E o nosso autor, né, como último ponto do artigo, ele faz uma conclusão e ele fala um pouco de algumas pesquisas futuras, né? Então, assim, ele cita que as zonas úmidas, elas são hotspots de biodiversidade, construção de barragens tem demonstrado influência direta em toda essa dinâmica ecológica que está presente no curso d'água. Então, em sua maioria, são influências negativas, né? Tanto para o meio abiótico quanto para o meio abiótico e a relação deles, né? Assim, para a ecologia geral, né, dessa relação. E é claro que essas influências elas estão presentes principalmente no reservatório da barragem e em trechos a jusante da barragem, né? Creio que acho que fica claro, né, o porquê disso. E tendo em vista, né, todos esses estudos lidos, interpretados e expostos no artigo,
o autor ele percebe alguns pontos que ele julga ser importante para servirem de rumo, né, para novas pesquisas, e aí a partir disso ele vai citando alguns pontos específicos, né? Então, como primeiro ponto, ele coloca o foco de estudos voltados para o curto prazo. Então, ele explica que assim, a maioria dos estudos, né, a grande maioria mesmo, ela pega ali uma barragem específica, né, um trecho específico ali do curso d'água, e ele faz uma análise de curto prazo. E isso, claro, quando a gente quer ter uma análise mais aprofundada, entender melhor ao longo do tempo quais as mudanças, quais as interferências, né, dessa construção dessa barragem, a gente precisa analisar isso a longo prazo, né? Ele até cita que tem alguns estudos a médio prazo ali, mas que a longo prazo ele não encontrou nenhuma gama de estudos que realmente faça sentido para a gente entender a longo prazo qual é o efeito disso, né? Então é um primeiro ponto ali de foco de estudos futuros, né, que ele cita. Em segundo lugar, ele fala do efeito de barragens em cascata. Então, assim, a gente sabe, né, a gente até tem o exemplo, por exemplo, a gente tem o exemplo aqui no Brasil, né, e lá na China também, de onde o nosso autor de vários cursos d'água que a gente tem mais de uma barragem presente ao longo do curso. E isso também tem que ser objeto de estudo, né? O autor defende que a gente tem pouco, né, estudo nesse sentido de entender quais as influências de cursos d'água onde a gente tem barragens e cascata em cursos que a gente não tem, né? Mas esse ponto de comparar cursos diferentes também tem o seu valor e ele vai falar um pouco disso. Pode passar para mim, por favor, Vitor. E aí, né, no terceiro ponto, até isso que eu estava falando, ele diz que assim todos os estudos eles fazem uma comparação de antes e depois, eles fazem desculpa, ele faz uma comparação, né, da barragem em tempo atual. Então falta muito essa noção de tempo, né, não só a longo prazo, mas também o antes e depois da construção da barragem. É o que ele defende. Então, assim, não analisar somente a longo prazo. Poxa, a barragem está construída, eu fui lá no curso, entendi quais as dinâmicas ecológicas que foram mudadas ali pela barragem, mas também antes, né, analisar antes da construção das barragens e depois das barragens a longo prazo, e assim a gente consegue ter um entendimento maior, né? Um outro ponto bem importante que ele coloca também como rumo de estudos é o bloqueio da rota de migração de peixes, mas a jusante, né? A gente tem sim bastante peixes que fazem essa migração, principalmente para reprodução não a jusante, né, mas em relação ao topo do curso, e ele defende que a gente também precisa ter alguns estudos relacionados a esse bloqueio da rota, né, que a barragem faz, para esses peixes que fazem a migração a jusante. Então é um outro ponto bem importante que ele também defende para pesquisas futuras, pode passar. E aqui eu vou apresentar os últimos 3 pontos, né? Sendo como quinto ponto, ele fala as medidas para reduzir o impacto ambiental das barragens. Então, assim, ele cita que a gente tem poucos estudos em que realmente estão preocupados para entender medidas, para criar metodologias, para a gente realmente, poxa, ter atenção e entender como nós podemos, né, reduzir o impacto ambiental das barragens. Então, é um ponto bem importante que ele cita também. Ele também fala da influência das barragens em plantas flutuantes e macrófitas submersas, né? O Bray até falou disso, e é um ponto que ele cita novamente em pesquisas futuras, né? Porque a gente precisa entender um pouco melhor qual é a influência das barragens, principalmente nessas plantas flutuantes e nas macrófitas submersas. Então é um ponto bem importante para pesquisas futuras também. E como último ponto, né, ele fala do efeito da construção de barragens, principalmente para micro-organismos e aves, né? Os micro-organismos, eles têm uma importância muito grande na análise ambiental. Então, assim, ele entende que a gente tem poucos estudos nessa área, principalmente, de como né, a alteração dos micro-organismos dentro ali do curso d'água pela barragem, o que isso causa, né? Ele cita que tem poucos estudos relacionados realmente à causa, né, os efeitos disso. E, como eu já tinha dito também, os efeitos da construção assim, no ciclo das aves, né? Então, é um ponto bem importante que a gente percebeu, né? Até quando a gente estava lendo o texto e fazendo toda a análise para a nossa apresentação, a gente percebeu, poxa, mas para a ave ele fala muito pouco, né? Então é algo que ele até explica, porque a gente tem muito poucos estudos e realmente essa relação ali da barragem com a ave era um pouco mais difícil de se conseguir entender. E aí ele fala até que um ponto bem importante, né, tá ligado às aves migratórias, né? Ele disse que não encontrou estudos específicos de aves migratórias e ele entende que esses estudos de aves migratórias possam traduzir para a gente algumas informações importantes para essa análise ambiental. Assim, resumindo,
todas essas pesquisas futuras, né, esses rumos de pesquisas futuras, eles podem ser compilados, né? Na verdade, eles estão bem interligados um com o outro. Ele entende que, assim, principalmente a gente precisa entender, antes da barragem ser construída, o que estava acontecendo, entender o que acontece depois da construção da barragem e a longo prazo o que isso acontece, né? Em todos os focos bióticos, principalmente, mas também abióticos. Então, eu acho que esse seria a conclusão geral do nosso artigo, e eu queria agradecer a todo mundo que estiver escutando até aqui, por ter prestado atenção e que a gente possa ter passado um pouco do que a gente entendeu do artigo e do que o autor quis relacionar para a gente num futuro próximo de pesquisas relacionadas aos efeitos da barragem.